Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma aula do hebraico. Hoje nós estaremos estudando o acento, claro que há alguns acentos básicos. A língua hebraica tem muitos acentos, porque há o que a gente chama de cantilenas, existem acentos disjuntivos, acentos conjuntivos, mas hoje nós vamos falar aqueles que, nessa altura do estudo da Bíblia, da língua hebraica, nós vamos precisar, para que o aluno entenda. Então, nós vamos estudar hoje o VAV, os acentos, e o VAV, que é uma conjunção. E também, depende do caso, claro. O primeiro acento que nós vamos ver são esses dois pontinhos. Ele é chamado de sof passu. E nós vamos também treinar, é claro, leitura. Então, nós lemos aqui o sof passu. Ele é o ponto final nosso. Ele é o ponto final. Então, aqui ele seria como o nosso ponto final. Como se fosse aqui o nosso ponto final. Então, o texto vai nos dizer assim: o men, me, ra, re, fet. Mirahefet. Hoje nós vamos aprender o que significa esse traço, que é o maquef. Então, vamos aproveitar. O maquef, ele serve para... como travessão na língua portuguesa. Ele serve para ligar essas duas palavras. Al, o ain é mudo, o pata e o lamed. Aí o p, o nun e o sereiot. Pene. Al pene. Que é outro que nós vamos aprender hoje. A, maim. MA e a terminação plural, in. Águas. Então, aqui nós temos o sof pasuk. É o ponto final. Sof pasuk é o ponto final. Então, nós temos merahefet, me, m. O aluno deve ser capaz de m, r, o ret, o f, ele não tem o pontinho, e o t. Merahefet. Al, pi, ne. Ha, mai. Merahefet, pairava. Al, sobre. Pas. Aqui é o pronome, não, desculpe, o artigo. E aqui é o substantivo. Mai, águas. Pairava sobre a face das águas. Então, aqui nós vimos o maquef. O maquef, ele liga a palavra al, sobre, e pinei, para a gente dizer al pinei. Ao invés de você dizer al, e depois pinei, junta as duas palavras e diz al pinei, al pinei. Nós temos o mapik. O mapik é esse ponto. Tem a letra Re,
E no final de uma palavra, esse re, ele vem sem esse ponto. Ele é mudo. No final de uma palavra, ele é mudo. Ele é mudo. Então, os monges maçoretos criaram esses sinais para nos ajudar na pronúncia. Agora, quando ele conserva o seu valor consonantal, ele é uma consoante, se coloca esse sinal dentro, ponto, que é chamado de mapique. Ele serve para dizer, no final de uma palavra, esse aqui conserva o som de re, re, fraco. E esse aqui, não, é o normal. Então, eu tenho aqui to, ra. To, ra. Esse aqui, esse primeiro re, ele fazia a função de mãe da leitura, uma mater, que foi usada pela primeira vez como vogal. Então, ele não tem som, esse aqui. Ele não tem som, é mudo no final da palavra. Mas já aqui, para dizer que ele tem som, colocou-se uma pique. Fica assim, mi, na, na. Gênero. Mi, na. Mi, o M, o N e o Re. Mas o Re, então esse Re aqui não tem som no meio, no fim de uma palavra, mas quando ele quer mostrar que tem som, ele coloca uma pique, que é esse pontozinho aqui dentro. Então aqui, minar, aqui, torá. Torá. É como se terminasse aqui. Torá. Aqui não. Minar. Minar. Então nós vimos o quê? Nós vimos o ponto final, que é o só passuk, é assim. Nós vimos o maquef, que serve para ligar duas palavras. E nós vimos que tem uma pique. Esse H, no final de uma palavra, ele é mudo. Mas quando ele não é mudo, então os monges maçoretes criaram esse sinal aqui, um ponto dentro, que é chamado de mapique. O mapique serve para dizer que aqui a gente pronuncia ele com o som de dois R's. Fraco. Já quando ele vem no final de uma palavra, sem uma pique, ele é mudo. Sem uma pique, o re é mudo. No final, quando ele tem esse som, quando ele conserva o seu valor consonantal, de consoante, então é colocado uma pique. Nós vamos ver agora a questão do VAV, o VAV conjuntivo. Uma conjunção, ela serve para ligar termos. Uma conjunção, ela serve para ligar termos. Então, nós podemos fazer assim. O João e a Maria foram ao mercado. Nesta primeira, nós temos aqui e, que é a conjunção que vai ligar termos de mesma função sintática, que é o sujeito aqui. O João e a Maria. O João e a Maria estão sendo ligados pelo e. É.
Aí ele serve para ligar termos e serve para ligar orações. E o José veio do mercado. Então, nós temos duas orações. Como é que a gente identifica? Né? Pelos verbos. Um verbo, uma oração. Dois verbos, duas orações. É o que a gente chama, né, de período composto, de duas orações. Mas a minha intenção aqui é ensinar sobre conjunção. Então, nós temos uma conjunção que liga Maria, João e Maria, e essa conjunção E que vai ligar as duas orações. Ela vai ficar assim. Então, nós temos aqui a primeira oração. João e Maria foram ao mercado. Então, essa conjunção serve para ligar na língua portuguesa, no hebraico também. E a segunda oração, José veio do mercado. Então, são duas orações, porque tem dois verbos. Mas o nosso objetivo aqui é falar desse I. Então, isso é uma conjunção que serve para ligar termos de mesma função sintática, no caso João e Maria, ou orações. Orações coordenadas ditivas. Então, quando a gente lê no hebraico, nós vamos ter aqui o vav. Vav. O vav é o V com o shivá embaixo dele. O vav é o V com o shivá debaixo. O vav é a letra V. Então, eu pego aqui Gênesis 1 e nós vamos ver aqui quantos vavs você vai ver. Nós temos aqui um, que é onde você está vendo, perto do 2 aqui. Nós temos aqui um vav. Nós temos aqui outro vav, aqui outro vav, aqui outro vav, você vai ver como existe. Né? No hebraico só tem oração coordenada, outro vav e outro vav. Então, aprendendo isso aqui hoje, o aluno já vai saber muita coisa. Né? Outro vav, aqui outro vav, outro vav. Então, você vai ver que aparece muito na língua hebraica. Então, vamos aprender, já que ele aparece tanto, o que significa esse vav, como é. Então, nós temos agora aqui o vav. O vav, essa letrinha aqui, com os dois pontos embaixo. Ele é chamado de vav conjuntivo, porque ele é essa conjunção E. João e Maria foram ao mercado, José
e José veio. Então, a forma básica é o V. Então, o que, que o judeu fez? Ele pegou a letra V e ela agora serve para indicar a consoante. Vav serve para indicar a conjunção E. É para indicar a conjunção E. Então, essa consoante vai servir para indicar a conjunção E. Então, é assim. É como se eu tivesse, ao invés disso aqui, eu colocasse aqui a conjunção ela aqui, eu colocasse aqui o vaso. Aí eu aumento o tamanho dele aqui. Então, esse VAV aqui é igual ao E, que liga. Então, eu pego aqui e boto aqui. Então, esse VAV é igual a E. Então, onde tiver E, quer dizer, João e a Maria foram ao mercado. E aqui, e, e esse VAV vai ligar essas duas orações, essa com essa oração aqui de baixo. Desceu demais. E, então, essa oração de baixo é ligada à de cima. João e a Maria foram ao mercado e o José veio do mercado. Ponto final. Então, essa conjunção vai servir para ligar termos. Então, a forma básica dela é essa. É o V, o fato que pode ser, na nossa língua, o W ou o V, o W ou V, e esse VAV, no início de uma palavra, ou de várias palavras juntas, ele vai significar a conjunção
E. Por isso ele é chamado de VAV conjuntivo. O E. E aí aqui embaixo vai se a fórmula básica é essa aqui, com um chivá, 2 pontinhos. Vi. Mas aqui, por questões fonéticas, de som, fono, fonesson, então essa vogal vai mudar. Então ela pode vir assim, V, A, Ares, Ares, TS, e a terra. E a terra. E a terra. Nós temos aqui o VAV conjuntivo, né, quando ele é usado antes de uma sílaba tônica. Então, ele vem assim. Vá, veja, sempre é a mesma letra, só vai mudar a vogal embaixo. Baixo. Vó. Os gramáticos colocam uma setazinha aqui, porque a questão de acentuação, a imensa maioria das palavras em hebraico são palavras cuja pronúncia, a sílaba forte é a última. Então, na maioria das palavras, a sílaba forte é a última. E, em algumas palavras, vem na penúltima. Então, na grande maioria, as palavras na língua hebraica, elas estão acentuadas, a sílaba forte é a última. É a última. Em outras palavras, ela é na penúltima. Então, aqui nós temos uma sílaba, uma palavra acentuada na penúltima. Então, nós temos vá, vó. Então, nós temos o bet, que ele pode vir com o ponto, então ele tem som de B, ou ele pode vir sem o ponto. Então, ele vai sem o ponto, ele vai ter o som de V. Então, nós temos aqui vá, vó, ru. Vá, vó. Então, quando ele é acento perto de uma sílaba tônica, então o kametz gadol. Então, a vogal vai mudar. Então, nós já vimos, vem essa, vem o vave com o kametz. Mas tudo é i. Então, vorro é vazia, vazio, e o vá, vi. Conjuntiva é e vazia. Então, no hebraico, a conjunção vem prefixada, vem ligada à palavra seguinte. A conjunção, algumas preposições e o artigo, vem tudo ligado. Então, vem ligado como se fosse uma única palavra, conjunção, artigo e preposição. Então, nós temos aqui vá, vó, ru. Vá, vó, tá? E vazia. O vave, conjuntivo, ele pode vir com pata, né? Antes de chivá composto. Nós vimos que tem o chivá composto, é aquele aqui do lado, né? Composto de segol, ele é o E. Composto de pata, ele é A. Isso aqui o aluno já deve saber. E composto de câmeras, ele é O.
Então, nós vemos aqui, vá, ani, ani, eu, ani, eu, vá, ani, e eu, vá, ani, e eu, vá, ani, vá, ani, e eu, com o chivá composto de pata. Agora aqui nós temos aqui a vogal que eu coloquei, ela não é essa, ela é essa aqui, tá? Vá, roli, roli, vá, roli, e uma. Porque como não tem o artigo, então aqui literalmente é assim, e doença. Então, e uma doença. E uma doença. Varroli. Aqui você não foi, não é essa aqui de baixo. Aqui também. Então, aqui tudo esse aqui. Vá. Então, lembre-se que é esse V aqui. É o VAV mais o PATA. Vá, emet, 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 vai emet, vai emet, vai emet. E verdade, onde a gente traduz e uma verdade. Aí ele vem também com essa forma, parecendo o Shrek, que é o VAV com o ponto dentro. O VAV com o ponto dentro, que é U. Então, diante de palavras com P, men ou bet, vem essa forma aqui. E diante de Shiva, simples. Então, nós temos aqui o vem, o vem, que é e entre. Veja que aqui ele também vai ser o vav. E entre. E entre. Aí nós temos aqui o ne que vá. Veja que aqui esse é o mudo, não tem o mapique. Nekevá é fêmea. Zahar, o nekevá, macho e fêmea. Macho e fêmea. Então aqui é i, macho e fêmea. O nekevá. O nekevá. Nekevá. O nekevá. Aí nós temos agora a forma contraída, vi. Vi. Quando a palavra começa com iode e um hirek, então, o que acontece? Nós temos aqui o vav, com diante do hirek, vai ficar assim, vi. Então, nós temos aqui, ó, essa palavra, ela tinha aqui, é o verbo iri, que é o verbo haja, seja, exista. Então, o que acontece? Vai ficar assim, ó, vi, ri, e haja, e haja, e haja. Aí nós vamos fazer agora um resumo. Como é que ele vai aparecer? Ele vai aparecer o básico, é assim. Então, saibamos, essa letra, o VAV,
no início de uma palavra, ele é a conjunção com, junção e, conjunção e. Então, é essa conjunção aqui, e. Então, ele pode vir assim, ele pode vir assim, diante da sílaba tônica, ele pode vir assim, diante de Shivá composto, e ele pode vir assim, diante das Bet, Men, letras, e ele pode vir assim, Vi. Então, agora nós vamos ver aqui o texto bíblico, para que a gente possa aprender mais sobre leitura. Então, aqui, B, porque o Shivá vem embaixo, B. Aí, isso aqui que eu coloquei em vermelho é porque essa versão da língua hebraica, ela ajuda o aluno separando a preposição do restante da palavra. Então, B, re, shi, te. B, re, essa letra aqui é muda, é o Aleph. B, re, shi, te. Bereshit. Isso aqui, você está vendo aqui embaixo, esse aqui, são sinais que nós vamos ver depois, né? São cantilenas também. É porque foi pontuado porque o judeu lê orando, lê cantando. Então ele diz, Bereshit bara Elohim vet hashamayim vet haaretz. Então eles leem orando, eles leem cantando. Então tem essa acentuação, estas cantilenas, para que ele possa pronunciar de forma correta. Então nós temos aqui B, Re, isso aqui é mudo, Shi, Te, só o nome da letra. Ba, Ra, esse aqui é mudo, é o Aleph. Aí nós temos Elohim, isso aqui é o sinal, chamado Siluk. Esse sinal, ele serve para dizer, é como nós, na língua portuguesa, quando a gente pega um versículo e a gente quer citar duas partes dele, a gente diz versículo 4, parte A, versículo 4, parte B. No hebraico, quando os judeus querem dividir uma frase, uma oração, um versículo, eles colocam esse sinalzinho aqui, o siluk. É um sinal disjuntivo que nós vamos ver depois, só para você saber. Então, ele está dizendo assim, no princípio criou Elohim. É a primeira parte do versículo. Bereshit bara Elohim. Depois, essa segunda parte, por isso ele vem na última sílaba, e nós não vamos explicar aqui, porque isso é mais para frente no nosso estudo. Então, aqui no texto, eu coloquei esse ponto em vermelho, porque isso aqui não existe no hebraico. Né? A equipe que fez essa versão, eles resolveram ajudar, colocando esse ponto para separar. Então, nós temos aqui Elohim, Et, E-T. Isso aqui é o sinal do objeto direto. Isso aqui não se traduz. Et. Diz que o que vem depois dele, o que vem aqui adiante, é o objeto direto. É o OD, o objeto direto. Então, ele vai nos ajudar. O que Deus criou? Ra, Ra. Aí, nessa versão aqui, vem separada, Shamai.
Shamayim. Ha-Shamayim. Nós já vimos que essa terminação aqui é de plural. Bereshit bara Elohim. O que Deus criou? Criou os céus. Os céus. Então, eu já vou dar uma adiantada. Essa letra aqui, o judeu tirou o Vav para ser a conjunção E. E o Re para ser o artigo. No hebraico só existe um artigo. E o artigo é o Re. E o Re vai ser o, a, os, as. Ele só vai ter um artigo. E como é que a gente vai saber, professor? Isso nós vamos ver depois, na próxima aula. Quando eu traduzo ele por A, quando eu traduzo por O, por os e por as. Você vai ver só um artigo, re. Re. Mas a palavra da frente, chamai, é plural. Então nós vamos ler as águas, ou os céus, no caso aqui. Os céus. Então o artigo vai depender se o substantivo que vem ligado a ele estiver no plural e for feminino, a gente diz as. Se for masculino, os. Se for singular, masculino, a gente diz o. Então, nós temos aqui, né, então nós temos o rei, é o artigo, ha, shamaim. Shamaim, isso aqui é outro acento, nós vamos explicar depois o que é. Então, nós temos B, P, Re, Shi, Te, Bará, Elohim. Aí esse acento aqui vai dizer que a primeira parte do versículo termina aqui. O que Elohim criou? Et, esse et, é T. Não confundir com o ET. ET, et, Hashamai, os céus. Então aqui é o artigo. O artigo é o re. Então se viesse o vav assim junto, ver Hashamai seria e os céus. E os céus. Aí nós temos aqui V, que é a nossa conjunção. V é para dizer que o que vem depois também faz parte do objeto direto. Ha, arets. Ha é o artigo. Ha é o artigo. Então, onde você vê o ha, ele é o artigo. Arets. Arets, terra. Ha, arets. E aqui nós temos o ponto final, que é o sof passuk, que pode vir como dois triangulinhos, assim. Ou, quando a gente passa para outro computador, ele vem assim. Duas bolinhas. Então, aqui é o ponto final. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, vamos treinar, mais uma vez, leitura, sabendo agora o que está acontecendo aqui. Então, nós já sabemos aqui. Vamos lá. B, Re,
Bereshit. 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 No, em o princípio. Ba, ra. Bereshit, bara. Elohim. Elohim. Bereshit, bara, Elohim. Et. Et. Shá, que é o artigo. Shamai. Shá. Ma. In. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamai. Aí nós temos o Vav e. O Vav e. Ve, et, ha-aretz. Esse tracinho aqui embaixo vai nos ajudar, é um sinal secundário que a gente vai ver depois. É o metek, que vai nos ajudar. Aretz. Ha-aretz. Retz. Retz, como pizza. Aí nós temos aqui de novo V, o V, o artigo, ha-aretz. Esse triângulo aqui, preto, parecendo uma carta, é para mostrar a sílaba tônica. Ele é aquela setinha que eu falei. Ve-ha-aretz. Ve-ha-aretz. E a terra. Raí, nós já vimos que esse Shivá aqui, embaixo do iod, é só para separar a sílaba. Então aqui nós temos um verbo, que é o verbo raitá, do verbo raiar. Né? Raitá. E a terra era. Tó. Tó. Aí nós temos duas cantilenas aqui. Uma aqui e uma aqui. No final. E então, então nós temos Bará, nós temos Elohim, aí nós temos aqui, de novo, Vá, Vorro. Vá, Vorro. Outro Vav. Nós temos aqui o Vav, V.
V, rocher. Aqui é o RAF final, com o Shiva dentro. Tem um som de R. V, rocher. E a Aretz era torro, sem forma. E, veja o I aqui. E, aí aqui, a partir daqui, eu não coloquei mais cor nessa bolinha. Vor, vazia. E, mais um I. Trevas, rocher, treva. Alpinei, e havia, tem aqui um verbo implícito. Alpinei sobre a face, terron, 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 abismo. Terron. Aí nós temos aqui o silu, que é para dizer que esse versículo aqui, a parte A é essa. Isso que vai ajudar muito na hora de exegese. Aí diz assim, outro vável. E ruar, 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 ruar. Ruar. Eu tenho aqui. Ruar. Elohim. E o espírito de Elohim. Me. O N. Ra-Refet. Me Ra-Refet alpinei. Nós vimos que esse traço aqui liga esta palavra com essa. Al, sobre, pine, alpine, sobre, face, a face. Ra, nós vimos que o Ra é o artigo. O re vai servir como artigo, vai mudar a vogal que vem aqui embaixo. Então, o normal é assim, com um daguecho, um ponto na palavra, na letra da frente. Ramai, Ramai. E o espírito de Elohim pairava, voejava sobre a face das águas. Literalmente assim, alpinei sobre a face as águas, das águas. Aí diz assim, vê outra vez a preposição e. Então você vai perceber que todas as orações estão ligadas à outra pelo vav. E vaiomer, 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 e falou, vaiomer, e Omer falou Elohim, falou Elohim, Iri, 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 haja, Iri, or, haja luz. Aí tem os acento aqui, o siluk, para dizer, olha, esse versículo, ele tem duas partes, a parte A e a parte B. Vai, Iri, or, haja luz e houve luz, luz, luz. Então, vamos ler mais uma vez, identificando o que nós temos achado aqui, para terminarmos a nossa aula de hoje. Então, nós vimos que as orações, elas vão estar sendo ligadas por esse vav aqui.
E é a conjunção que vai ligar estas orações. Esse vav é a conjunção que vai ligar todas estas orações. É o V, é o vav conjuntivo. Então, nós vamos ler para a gente identificar o que a gente leu. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos que existem dois pontos, os acentos, nós vimos que existe um ponto em cima do outro, que é, deixa eu aumentar aqui um pouco mais, um ponto em cima do outro, é o nosso ponto final. É o nosso ponto final. Nós vimos que existe esse aqui, que é o maquete, que vai ligar duas palavras. Nós vimos que existe o siluk, e ele vai dizer, aqui termina a primeira parte do versículo, e vai começar a segunda parte do versículo. E nós vamos ver depois se ele é um acento conjuntivo ou disjuntivo, se ele liga ou se ele separa. Nós vimos isso aqui hoje. Então, nós vimos o VAV, que é a conjunção E. VAV, conjunção E. Então, nós vamos agora ler, fazer exercício de leitura. B, B, Re, Shi, Te. Bereshit. Ba, Ra. Elohim et Hashamai. O artigo, Re. O Re, nós vimos hoje, ele é o artigo. Então, aqui nós temos o primeiro artigo. Re, Hashamai. V, nós vimos que isso aqui é a conjunção. E, então, aquela parte está ligada a essa. E, et, que é para indicar que ele é o objeto direto. Ra, o artigo. Aretz. E aqui, o ponto final. Só passou. Ponto final. Aí nós temos essa oração de cima, está ligada à oração que agora se inicia pelo vav. Porque muita gente vai dizer que tem uma aqui, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, e que aqui há uma teoria da lacuna, que entre o versículo 1 e o versículo 2 existem milhares de anos. E aí teria caído Satanás, a Terra teria sido destruída, alguns colocam até os dinossauros aqui. Mas o hebraico vai em outra direção. O hebraico liga essa de cima a essa de baixo. Essa oração de cima está ligada à outra de baixo pelo vav, por este vav aqui. Está dizendo, criou Deus os céus e a terra que é uma conjunção que liga. E Ra, o artigo, Ares, e a terra, Haitá, Haitá, era, torro, sem forma, e, de novo, ela não era apenas sem forma, e vazia, e, de novo, e
Verrocher. Verrocher. Trevas. E havia trevas. Aí nós vimos que o Maquef serve para ligar essas duas palavras. Alpene. Alpene. Alpene significa sobre a face. Terrom. Terrom. Aí aqui o Siluco diz que nós devemos ver que a primeira parte do versículo é essa. Sobre a face do abismo. Veja como vai ficar. E havia trevas sobre a face do abismo. Até aqui é uma coisa. Mas o Siluco aqui, esse acentozinho aqui embaixo, e vai dizer agora, existe uma outra parte, algo que aconteceu. Vê, rua. E o Espírito, Elohim, o Espírito de Deus, Merahefet, pairava, voejava, Alpenei, isso aqui nós já vimos, Alpenei, Ramai, sobre a face das águas. Água é plural, então, Ramai. Então, nós vimos isso hoje, pratique, não esqueça de praticar e deixe suas perguntas aí. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco. A nossa próxima aula nós estaremos estudando o artigo. Não se esqueçam de que a nossa mentalidade venceu. No dia 5, hoje já é 22. Deus abençoe a todos.